Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Depois de um longo e tenebroso inverno, cá estou de volta com o Pensar Economia. Tive que tirar um tempo aí para cuidar da saúde, mas plenamente aqui já apostos para tocar o Pensar Economia hoje, semana que vem, Pensar Segurança. E, como sempre, na companhia que me satisfaz muito, Arcelino Madeira, Sebastião Carlos. Vamos discutir os assuntos de economia desta última semana que tem mexido com o Brasil, com o mundo e com o Piauí também. Então, muito bom dia, Arcelino, bom dia, Bom Sebastião. Dia. Bom dia, Oscar. Bom dia. É um prazer retornar aqui ao Pensar Economia. Muito bem. E o assunto da semana não deixa de ser outro a não ser o telefonema de Donald Trump para Lula, que aconteceu na segunda-feira desta semana e que bagunçou o mundo político aí. O pessoal da extrema-direita brasileira está sem saber o que aconteceu. Aquela química da ONU voltou a se mostrar agora no telefonema. E eu queria ouvir de vocês, do ponto de vista da economia, evidentemente que um tanto quanto também misturado com a política, o que significou este telefonema? É um ato que algumas pessoas o traduzem como exatamente o sentir o impacto da economia norte-americana. O Trump sentiu que as medidas que ele tomou não foram adequadas para a economia norte-americana. E, por conta disso, começa a ceder e começa a dialogar com Lula para, quem sabe, no futuro próximo, reverter alguma dessas situações e beneficiar novamente a economia dos Estados Unidos. Eu queria ouvir de vocês se vocês têm essa mesma interpretação ou se têm uma outra visão disso. Eu queria começar com o Sebastião. Vamos lá, Sebastião? Eu gostaria de fazer a minha análise separando o viés econômico do viés político, certo? A gente já discutiu isso aqui no Pensar Economia, e quando a gente discutiu, eu enfatizava que as medidas do Trump não teriam um efeito catastrófico sobre a economia brasileira, como não teve, né? Eu acho que foi um cálculo mal feito no governo americano, que resultou em consequências piores mais para a economia americana do que para a economia brasileira, certo? E aí, diante disso, eu percebo que esse encontro, ele reflete muito mais um recuo do presidente norte-americano, e evidentemente que esse recuo, ele, em contrapartida, ele reflete um empoderamento do governo brasileiro, sobretudo do presidente brasileiro, que na verdade é o Trump que vem para conversar. É diferente, você sabe que nessas relações de poder, né, isso pesa. Isso pesa muito. Então é o governo americano que, de certa forma, cede, né? Então aquela postura prepotente, arrogante, do primeiro momento, de querer, na forma da truculência, impor as suas medidas a contragosto, me parece que houve uma relaxada nesse aspecto. Ora, se sob o ponto de vista econômico esse encontro não vai resultar muita coisa sob o ponto efetivo para a economia brasileira, porque já tem estudos, depois desses 2 meses, que já demonstram que não interferiu em nada, as coisas continuam rodando do mesmo jeito, né, como a gente já tinha apontado. Sobra o quê? Sobra o viés político, né? O viés político sobre 2 óticas. A ótica externa, porque posiciona o Lula, né, o tratamento que o governo americano dá num telefonema desse com o presidente brasileiro é completamente diferente, por exemplo, do tratamento que foi dado ao presidente da Ucrânia, que foi um tratamento humilhante. Da África do Sul também? Da África do Sul também. Então foi um tratamento humilhante, agora, entendeu? Então o presidente brasileiro, ele conversa com o presidente americano no tete-a-tete, né? E internamente foi uma pá de cal na direita, né? Foi uma pá de cal na direita, sabe? Inclusive que me parece que eles trocaram telefones pessoais,
né? O próprio presidente da República troca o telefone dele pessoal com o presidente norte-americano. Então, esse é um gesto, por exemplo, que cria uma relação pessoal de conversa que transcende as relações diplomáticas, institucionais, de acordo disso. Né? Aí fica a questão. O ex-presidente da República tem o telefone pessoal do presidente norte-americano? Não tem. Então, Não assim, foi nem citado não na foi nem conversa. citado na conversa. Então, desmistifica tudo aquilo, mais uma fake news, né, de que eles têm esse espaço junto ao governo americano de dialogar, de negociar, de estar tratando sobre o destino da economia e da política brasileira, né, pautando isso com o governo americano. Eu acho que isso não é verdade, né? Como também eu acho que o governo americano, o presidente Trump é muito inteligente, né? Existe uma representatividade de uma república, de uma nação, de um Estado-nação, que hoje essa representatividade ela é definida a partir de um sujeito chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E é ele que tem que respeitar, é com ele que ele tem que conversar, né? Isso tem que ficar muito claro nesse sentido. Então eu acho que, em resumo, eu acho que o encontro ele teve muito mais um resultado político de fortalecimento interno do presidente da República do que tratativas em relação a efeitos sobre a economia brasileira que nunca realmente apareceram. Eu acho que quem tem que se preocupar com a economia é o presidente norte-americano, né? Aqui, a gente aqui e tal. Vou ouvir agora o Acilino, colocando aqui mais dois elementos. Segundo o que foi noticiado, Acilino, esse encontro aconteceu porque empresários norte-americanos pressionaram Trump para dialogar com o Brasil. E não só empresários norte-americanos, mas o grupo JBS, acho que é JBS, Sim, brasileiro, que é o maior produtor de carne do mundo, também interferiu junto ao governo norte-americano nesse sentido. Então, eu queria que você expressasse sua opinião com esses elementos aí que eu coloquei também sobre o tal do Marco Rubio, que é do alto escalão do governo americano e que foi designado pelo presidente Donald Trump para ser o intermediador das negociações que vão acontecer daqui para diante. E é no Marco Rubio que a extrema-direita brasileira agora está assim, agarrada por um fio, um tenro fio, né? Porque estão na expectativa de que ele bata o martelo e peça a anistia do Bolsonaro nessas negociações. Por outro lado, alguns analistas dizem que ele é funcionário do Trump e vai fazer na mesa de negociação aquilo que o Trump determinar. E o Trump está determinado pelos empresários que o estão pressionando. O ponto de vista do Acilino sobre essa situação toda? Meu ponto de vista não difere muito do ponto de vista do Sebastião, da gente pegar a questão política sobrepondo-se o econômico em termos da relação geopolítica e da situação do Brasil. O Marco Rubio pode ser a última, a esperança, né? A última que morre, né? Talvez ele seja isso aí. No entanto, eu acho que a questão ela é política porque o Trump, acima de tudo, ele é um negacionista. Então, a pessoa também deve ficar assim, tanto quanto também com a pulga atrás da orelha com relação ao Trump, porque ele é negacionista. Só que ele foi mexer com uma coisa chamada política institucional americana. O institucionalismo, tanto velho institucionalismo de Veblen, como os novos institucionalistas, neo-institucionalistas, eles levam em consideração algumas
regras implícitas e explícitas, mas leva em consideração a regra matriz de toda sociedade, e a sociedade americana não foge. E acontece o seguinte: existe um governo, existe um Estado, mas existe a sociedade civil. Então, a sociedade civil americana, ela está assentada em cima de um patamar ou de uma plataforma institucionalista. E aí, chegou-se a um determinado momento que aquilo que o Trump achava que ia prejudicar o Brasil naquele arrobo, na verdade estava prejudicando os próprios americanos. E os americanos começaram a perceber o quê? Que o Trump estava querendo acabar com a regra matriz institucional americana, mas sem deixar nada no lugar. A mesma coisa que aconteceu com o bolsonarismo. O bolsonarismo no Brasil vai se acabar, como diz meu tio, sem precisar de guerra. Né? Por quê? Porque tentaram mudar a matriz, essa matriz institucional, sem colocar algo lá. Então, o que está ocorrendo com Trump é isso. E tem também um outro efeito, que também não é econômico, é um efeito político, que é o que se esperava da ação do Trump de impor essas tarifas e qual o comportamento brasileiro. Né? Foi um comportamento comedido. O Lula, como se diz aqui no Nordeste, cubou o movimento, viu como é que era e começou a correr atrás do prejuízo. E com isso, ele começou a trabalhar dentro dos BRICS, a trabalhar dentro, né, por outros caminhos, para dizer assim, ó, nós temos isso aqui para vender. Porque ele percebeu que na relação, e aí a gente vai falar da balança comercial, com o Brasil leva prejuízo, rapaz. Nós nunca tivemos superávit com os Estados Unidos. Não! Aí, quando o Lula vai e começa a buscar novos parceiros no mercado, nós aumentamos do ano passado para cá, nós aumentamos em 3%, né, o superávit. Então, com isso, o que ocorre? O Trump começa a perceber, naquela fanfarronice dele, que todo aquele arrobo que ele fez não fez nem cócega no Brasil. E aí ele resolveu chegar aí, aparentemente, criar uma situação, mas eu concordo com o Sebastião. Na verdade, ele viu que estava perdendo. Ele mesmo foi quem ligou, não foi o Lula, ele mesmo que ligou. E essa história de Marco Rubio é coisa para se esperar. Por quê? Porque o Trump também ele tem que ver qual vai ser a próxima jogada no Brasil. Porque ele também não é bobo. Ele tem que ver o que é. Porque a gente também não pode deitar em berço esplêndido e achar que a gente fez uma jogada e tanto, né? Prudência e caldo de galinha. Não faz mal a ninguém. Pois é, foi assim que a gente analisou na tarde da segunda-feira, já bem no final do dia, esse telefonema. Vamos comemorar, mas vamos tomar um caldozinho de galinha, porque é como diz o Vacilino, o Trump... Não dá pra gente confiar. Não se pode confiar. É. Vamos trocar aqui de assunto. Eu queria falar agora de transporte público. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou ontem que a equipe econômica do governo está realizando uma ampla análise sobre o sistema de transporte público no Brasil. O objetivo é avaliar a viabilidade de implementar a chamada tarifa zero, que permitirá aos usuários utilizarem ônibus e outros meios urbanos sem um custo direto. O levantamento é feito a pedido do presidente Lula e busca identificar os custos reais do setor, os gargalos tecnológicos
e as possíveis fontes de financiamento que poderiam sustentar o modelo sem comprometer o equilíbrio fiscal. O ministro explicou que o diagnóstico inclui uma série de fatores que hoje impactam diretamente no custo e na qualidade do serviço. Entre os pontos em análise estão o volume de subsídios públicos, as contribuições de empresa via Vale Transporte e o valor que sai do bolso do trabalhador e as oportunidades de inovação tecnológica. Em off aqui, antes do programa começar, o Acilino já falava comigo aqui sobre esse assunto, então eu quero trazer primeiro a fala dele. No Pensar Piauí, Acilino, sempre quando tem uma notícia sobre tarifa zero no transporte público, eu procuro valorizar, destacar, reproduzir aquilo, porque eu tenho uma visão sobre o transporte público, que é a possibilidade do cidadão ir e vir, que é uma garantia constitucional, inclusive. E aqui em Teresina, por exemplo, a gente tem um freio nessa situação, porque aqui a gente não tem transporte público, de fato, que sirva à população. E eu sou do tempo que a então prefeita Luísa Erundina propôs tarifa zero em São Paulo e foi um caos, quase que a Câmara Municipal caça o mandato da Luísa Erundina por causa dessa proposta. E passado tanto tempo, a gente sente que a proposta está voltando. Ontem teve um grupo de pessoas do Brasil que levantam essa bandeira e que foram a Brasília fazer uma movimentação nesse sentido, de tentar sensibilizar as autoridades públicas de que a tarifa zero é uma coisa possível de acontecer. E que aqui em off eu e Acilino comparávamos com o Sistema Único de Saúde. Então era isso, Acilino, do ponto de vista da economia, que aqui fala, o Haddad disse que estão buscando identificar os reais custos do setor, os gargalos tecnológicos e as possíveis fontes de financiamento, para que não se perca o equilíbrio fiscal. Fale sobre tarifa zero, tanto do ponto de vista da economia quanto do ponto de vista político. Bom, do ponto de vista político, tarifa zero traz voto. Do ponto de vista econômico, vai bater naquilo que a gente chama custo de transação. Isso me permita que depois você acaba de desenvolver o raciocínio. Se tarifa zero traz voto, e a Luísa Erundina propôs isso lá no final dos anos 80, início dos anos 90, por que até agora está parado? O povo, esse povo aí não precisa de voto? Porque agora é que está sendo... Mas a sociedade, ela vai mudando. A sociedade, ela vai mudando. Intervir, agora pode... A sociedade, ela vai mudando. Uma coisa que de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, não é mais o que é hoje. Por exemplo, houve um tempo em que, se falar de imposto de renda, você estava falando de alguém que ia chegar e surrupiar, como se fosse um ladrão. O governo era um ladrão. Né? Por quê? Porque essa renda aí era considerada como uma propriedade particular. E uma propriedade particular ninguém podia meter a mão. O governo não podia meter a mão. Isso aconteceu no século XIX no Brasil. Hoje, nós estamos isentando quem ganha até R$5.000, que, na verdade, nada mais é do que uma correção da tabela que não tinha. Mas eu estou fugindo do assunto. Eu estou dizendo do ponto de vista da volta, por quê? Porque você vai melhorar a condição de vida da população. Eu disse que o PT iria se dar bem se ele atrelasse a sua pauta ao desenvolvimento econômico do país e não ficasse numa discussão estéril de eleição em eleição. Né? Eu falei isso. O Lula falou. Ele resolveu, né, mexer nisso aí. Então, hoje, chegar e dizer assim, tarifa zero, politicamente, dá voto. E você pode ir na Europa, por exemplo, Portugal. Eu dependi de transporte público em Portugal, quando eu morei lá estudando. Então, lá, o governo, ele aporta recurso.
né? Porque talvez o que falte aqui é uma confiança que se tenha no governo para que o governo administre esses contratos. E que não seja as empresas de transporte que elevam o valor, aumentando assim exorbitantemente os custos de transação, né, na relação do subsídio, né? Então, economicamente, é um gargalo, porque não é só dizer assim, vamos propor a tarifa zero, mas é saber como que nós vamos fazer essa política. Então, do ponto de vista político, do argumento político, eu acho que dá voto. Agora, do ponto de vista do argumento econômico, ainda está faltando alguma coisa que eu não estou entendendo ainda, né? Para que fique muito claro na cabeça das pessoas e que mude essa opinião pública. Você está entendendo, Sebastião? Eu estou entendendo e, assim, o meu posicionamento é um pouco mais crítico do que o posicionamento da Celina, porque qual é a minha percepção, Oscar? A minha percepção é que os governos brasileiros, quando eu digo os governos, não é só uma característica do governo atual, de 1930 para cá, eles optam muito por um modelo de implementação de política pautado no populismo. Isso é política populista. Não existe tarifa zero. Entendeu? Alguém vai pagar essa conta. Né? Então, a gente tem que ser muito claro nesse sentido, entendeu? Muito sincero. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, o que o governo está fazendo é tentando identificar quem é que vai pagar a conta. Porque o dinheiro na economia é dado. A gente passou 30, 40, 50, 60, 70, nós passamos 50 anos financiando o crescimento econômico, pintando papel. Entendeu? Achando que emitir papel moeda dinamizava a economia. O que resultou foi a bomba na década de 80 com dívida externa e inflação. Então não existe esse negócio de pintar papel. E o Estado não tem dinheiro, Oscar. O Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são os agentes econômicos. São as empresas privadas e as famílias, os indivíduos. Então o Estado ele tira das empresas e tira dos indivíduos para financiar suas políticas. Então a grande resposta que o governo tem que dar não é sob o ponto de vista político, que está muito claro. Né? Qual é o trabalhador que não vai apoiar uma tarifa zero ou uma escala 6x1? Todo mundo vai apoiar. Na época da Erundina, foram contra, porque quem monopoliza esse mercado é o capital privado. Você sabe disso. Tem interesses empresariais por trás. A situação hoje, o cenário hoje é um cenário diferente, certo? É um cenário diferente. Por que é um cenário diferente? Porque houve uma evolução tecnológica muito grande. Então, com essa evolução tecnológica, houve uma modernização desse mercado de transporte público. Hoje, por exemplo, você tem ônibus elétricos. Você tem, por exemplo, a possibilidade de implantar usinas eólicas, usinas solares. Então, isso afeta diretamente o custo de transporte, porque um dos insumos mais pesados é combustível. Então, se você cria um modelo, por exemplo, em que você opta pelo o ônibus elétrico, né, vai baratear e muito, e aí se torna viável, né, a viabilidade. Sebastião, você diz assim. Então, só completando o raciocínio. Conclua. Existe uma viabilidade, e essa viabilidade é garantida pela inovação tecnológica. Eu acho que o governo ele tem condição de avançar se ele agarrar a oportunidade da inovação tecnológica, porque vai baratear o sistema, certo? Mas a grande questão não é essa. A gente não pode continuar tendo esse tipo de política populista. Não está correto, não é por aí. É muito melhor você garantir estabilidade de renda para o trabalhador, para que ele tenha condições de ter dignidade, comprar o seu carro, financiar seu acesso ao trabalho, do que ficar dando essas benesses.
Olha o que aconteceu, por exemplo, vou trazer um exemplo prático para vocês aqui. O que aconteceu, por exemplo, com Luz para Todos. O que o governo fez? Da noite para o dia. Resolveu colocar energia elétrica em todo canto. Então, às vezes, você chegava na zona rural, o cara estava distante 10 quilômetros do último ponto de energia, aí a Equatorial chegava lá, levava um cabo de energia, botava um transformador só para uma única família. Transformador de 5 kVA, que é o menor para uma única família. Para permitir que aquela família tivesse acesso à energia elétrica. Foi o que aconteceu? Colapso na geração. Porque você expandiu a base de consumo e não resolveu o problema estratégico, que era o problema da geração e da distribuição da energia. Nós só não estamos com apagões sucessivos porque entrou energia eólica e entrou energia solar e está batendo essa crise. Está resolvendo o problema da crise energética no Brasil. Falta de quê? Falta de cálculo. Então você não pode estar fazendo cortesia com chapéu alheio, né? Expandir, permitir que a energia vá para todos os cantos e recantos do país é a melhor coisa que você pode fazer. E é importante que isso ocorra porque todo indivíduo e toda família merece isso. Você está entendendo? Agora tem que ver qual é a metodologia, qual é o caminho, como é que você faz isso, porque senão você vai estar fazendo uma coisa aqui que politicamente é bom, mas economicamente mais na frente vai dar uma ressaca muito grande, como deu, né? Então, nós estamos com dificuldade, por exemplo, todas as vezes que a gente discute isso, a gente volta à mesma questão. Quem é que vai pagar a conta? Reduz o imposto de renda. Quem é que vai pagar a conta? Aí mexe o IOF. Aí na hora que mexe no IOF, que toca, por exemplo, o IOF agora que está sendo pautado, os dois setores que mais contribuem, que mais poderiam contribuir para o IOF, que era os fundos de investimento imobiliário e os fundos de investimento do setor agrário, nem pautaram. Tiraram. Entendeu? Por quê? Porque mexem, né, no mercado imobiliário, mexem no agro e tal. Então as coisas não são assim. A gente não pode tratar as coisas. Eu acho que a proposta ela tem muito mais interesse político, populista, certo? Do que uma preocupação sobre o bem-estar do trabalhador nesse sentido. Então a gente tem que ter uma certa racionalidade, uma certa maturidade e começar a discutir política pública nesse país sobre um outro viés. Agora, se o governo, né, consegue, né, fechar o estudo de viabilidade e nesse estudo de viabilidade apontar, por exemplo, que a inovação tecnológica é o caminho, que eu acredito que possa ser, sim, a inovação tecnológica talvez, mais do que a questão financeira, a inovação tecnológica talvez, certo, seja a saída que vai sacramentar o estudo de viabilidade. E para finalizar, essa tentativa do Estado absorver isso, né, só confirma a tese de que o Estado jamais deveria ter delegado para a iniciativa privada a gestão do transporte público. Que esse foi o nosso erro estratégico. Você sabe que transporte público nasceu sobre o viés do Estado. O transporte público é monopólio. O transporte público é monopólio do Estado. Aí nós temos, por exemplo, a situação aqui de Teresina, que é entregue para a iniciativa privada e o governo tem que subsidiar. A prefeitura tem que subsidiar. Ora, se a prefeitura tem dinheiro para dar subsídio, por que ela não assume o... Eu não entendo. Você está entendendo? E eu não entendo você, Sebastião, me permita aqui abrir um debatezinho com você. Eu não compreendo você dizer que é uma medida populista, a tarifa zero, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Foi assim que você iniciou o seu raciocínio. E finalizar dizendo que o transporte público é um monopólio do Estado. Moço, ir e vir é do cidadão. E o Estado tem que garantir isso para ele. Quando eu digo... alguém vai pagar a conta? Vai, porque E quem vai pagar a conta? Todo mundo. Todo mundo que paga imposto. E esse imposto arrecadado, ele tem que voltar para a benesse do trabalhador, para a benesse do povo. Quando eu digo... Então, peraí. Então, assim, não é uma medida populista. É uma medida necessária. Você pode ter perdido a discussão lá atrás, quando você pegou o monopólio, que era do Estado, e entregou para a iniciativa privada.
Você pode ter levado muito tempo para resgatar esse debate. Mas, ao debate voltar em 2026, você não pode taxá-lo como populista, ou como o Marcelino disse, que é uma coisa que dá voto. É uma coisa que a pessoa precisa se locomover para ir trabalhar, para ir na assistência médica, para ir se divertir. A pessoa precisa poder ir e vir, sem ter que tirar do bolso para enricar empresário de ônibus. Sem ter que tirar do bolso para enricar empresário de ônibus. Então, assim, é uma necessidade do povo que está aí colocado e que, a meu ver, estava passando da hora de que esse assunto extrapolasse. O deputado Fábio Novo foi candidato a prefeito de Teresina, perdeu a eleição para o Silvio Mendes, mas esse debate ele trouxe. Foi contestado pelo prefeito, num primeiro momento. Depois o prefeito inventou uma propagandazinha com a Kombizinha, que é dar uma volta pelas vilas de Teresina, e o fato é que quem ganhou a eleição foi o Silvio Mendes, e o transporte público, depois de um ano, em Teresina, continua o mesmo caos de sempre. Veja só, Oscar, quando eu digo, por exemplo, que o Estado ele tem que retomar essa prerrogativa dele de gerenciar o transporte coletivo, não implica dizer que o acesso ao transporte tenha que ser gratuito. O meu único questionamento é a gratuidade. Por quê? Porque é custo. Entendeu? É custo. Que o monopólio tem que ser concentrado no poder do Estado, tem que ser porque começou assim, certo? Agora, que o acesso a isso tenha que ser gratuito, não tem sentido, porque alguém tem que pagar essa conta. Alguém vai ter que pagar essa conta. A uma unidade de saúde e toma uma vacina e não desembolso nada de lá, alguém pagou esta conta. Sim, se você acha, por exemplo... Mas é porque, se me permite... Vamos lá. É porque é o seguinte, existe uma coisa chamada concessão. O transporte público tem aquilo que a gente chama de concessão. Né? É dado uma concessão a um agente econômico. Como os meios de comunicação também são uma concessão. Pronto. Então, a Globo deveria ser pública. E é dos marinhos. Sim. Então, concedida algo. Não, em tese sim. Sim. Em tese sim. Como o governo não pode abarcar o mundo com as pernas, né? Então ele vai dizer, o transporte público a gente vai trabalhar uma concessão, determinado agente econômico vai, né, entrar, vai passar por um processo de licitação, ele vai ganhar e tal, essa coisa toda. Acontece que existe uma relação meio complicada, incestuosa até, entre os agentes políticos e os agentes econômicos. É isso que o Sebastião quer dizer. Então, você chega e diz assim, é gratuito, é tarifa zero. Né? É tarifa zero como? O que ele está dizendo é tarifa zero. Pelo viés da tecnologia, né, que a gente vai pegar, vamos colocar um BRT aqui em Teresina, norte, sul, leste, oeste. Vamos colocar modais aqui em Teresina e o governo toma de conta. Como é que nós vamos fazer? Mas que existe alguém que vai pagar essa conta, vai. Ou é a sociedade, né? Mas isso é claro. Claro. Todo serviço que a população usa sem despender dinheiro do seu bolso é porque ela já pagou antes, através dos impostos. A discussão que tem que ser colocada aqui na mesa é quem tem que pagar mais impostos e depois que esses impostos são pagos, que o governo arrecada, aonde que o governo vai gastar eles? Agora, se é pagando a passagem pública, a passagem do transporte público para o usuário ter tarifa zero, ou se é pagando juros da dívida para enriquecer algumas pessoas do Brasil. Mas aí então, como que você reduz os custos de transação? Você reduz os custos de transação como? Numa negociação com os agentes econômicos, ou você tomar para si
aquilo e dizer, não, eu não quero o agente econômico aqui, eu mesmo vou resolver essa parada aqui. Como é que você reduz os custos de transação? Porque é muito fácil você chegar e dizer assim, tarifa zero. Ah, meu O que amigo. efetivamente deveria ocorrer, e o governo ainda não encontrou um caminho para isso, é aumentar a renda média do trabalhador. Porque isso dá autonomia e dignidade para ele. E aí ele paga o transporte coletivo, ele paga a energia dele. Então a gente está num paradoxo muito grande, em que o governo não consegue aumentar a renda do trabalhador e encontra um caminho mais fácil, que é agregando mais um item nessa cesta de proteção social. Né? Porque, na verdade, é uma verdadeira cesta. Né? Que não é só o Bolsa Família. Né? Tem um Bolsa Família, tem um gás. O Bolsa Família, aí tem o gás, aí tem o enxoval, aí tem a cesta básica, aí tem agora a energia. Aí tem o Sistema Único de Saúde. Tem o Sistema Único. Veja só, saúde e educação são bens essenciais. E ir e vir também. Não. Saúde e educação. É um conceito, Sebastião. É um conceito. Transporte não. Transporte mas tem até ir e vir. Que ele tá Ir falando. e vir Existe uma outra espécie de bem, que não bem público. Ir e vir é direito do cidadão. Aí Se é direito do cidadão, tem que ser bancado pelo Estado. Educação e saúde, o acesso à educação e saúde tem que ser universal, entendeu? Gratuito. Transporte não se enquadra nessa categoria. Mas, enfim, isso é uma perspectiva, uma visão minha enquanto economista. Eu acho que, e vejam só, o transporte. Eu iniciei a minha colocação colocando que isso é uma característica histórica. Desde Getúlio Vargas, que o governo acha que é mais importante se antecipar as demandas da sociedade do que chamar a sociedade para discutir e construir junto com a sociedade os seus problemas. Entendeu? Então, é sempre alguém que aparece como salvador da pátria com a solução para um problema do trabalhador. Eu acho que esse não é muito o viés. E, na verdade, isso só é ampliação de política que já existe, porque o transporte já é subsidiado. O transporte já é subsidiado. O Vale Transporte já é subsidiado. Mas não chega no bolso do trabalhador. Entendeu? Parte disso é pago pelo trabalhador e parte disso é pago pela empresa. Então, o que a tarifa vai fazer é tornar 100% subsidiado agora, né? Porque ele já é parcialmente subsidiado pelo Vale Transporte, entendeu? Então, assim, essa é a minha perspectiva. Eu acho que isso só amplia essa lógica de benesse populista, que eu acho que não é o caminho, porque isso não tem relação, Oscar, com sustentabilidade econômica. Entendeu? Não é por aí. Eu não vejo por aí. O governo brasileiro, isso desde o período da estabilização, não é um problema do governo atual. Ele não encontrou ainda o caminho para definir uma escalada de desenvolvimento sustentável. Aí ele não consegue se prender dessas políticas aí. Ele não consegue. Então, está com problema na situação, então vamos dar uma cesta. É um problema, então vamos isentar isso, vamos isentar. O caminho não é esse. Isso é muito mais reflexo de uma falta de projeto estratégico sustentável de desenvolvimento econômico da nação do que outra coisa. Entendeu? Por isso é que, no resumo, aparece muito mais o viés político do que o viés econômico. Quando você se tarifa zero, você pensa mais na política do que na economia, porque, do seu ponto de vista econômico, não tem sentido. Não existe nada zero dentro de uma economia. Não existe isso. Alguém vai ter que pagar essa tarifa. Vai ser eu e vai ser você que paga imposto. Sim. Entendeu? Agora, na relação preço e salário, é que nós temos algo capenga do lado do salário. A gente não consegue melhorar o salário do trabalhador. Não. Melhora o salário do trabalhador que não precisa de tarifa zero. Simples. Essa que é a grande questão. E a gente não conseguiu ainda, né, encontrar a chave para essa pergunta fundamental. Eu acho que quando eu coloquei aqui as situações aqui,
contrárias ao Sebastião, elas são do ponto de vista do conceito do direito. Eu não discordo de que você deveria melhorar o poder de compra do assalariado brasileiro, porque aí ele poderia pagar mais. Agora, eu encaro a questão do ir e vir dentro de uma cidade. Eu não estou falando Sim. que o Oscar vai para a corrente do Piauí e o governo tem que bancar minha viagem para a corrente. Uma viagem esporádica. Eu vou para os Estados Unidos e o governo tem que bancar a minha viagem esporádica para os Estados Unidos. Eu estou falando de pegar transporte para ir trabalhar. Você está falando dos direitos civis, da cidadania. Pois é, eu estou falando disso. Você está falando eu estou disso. falando Mas disso. o que ele fala não vai de encontro Eu a estou isso. falando disso. O Estado Não. tem que ser o responsável por isso. E tudo que o Estado é responsável é através... É porque alguém já pagou o imposto antes. Isso é claro para mim. Mas no Brasil, por exemplo, no Brasil a gente só fala de Estado, de Estado, de Estado. E a gente não fala de sociedade civil. Você vai em qualquer debate na Alemanha, você está entendendo? Qualquer debate. Na Europa, qualquer debate. No Japão, hoje na China, vai estar, os caras vão dizer, mas chama aí a sociedade, vamos conversar. Aqui é uma tutela. O Estado é tutelando a sociedade. Né? Porque eu acho que isso é tutela. Eu não estou entendendo o que é que você está chamando aí de... O que é que você está dizendo aí de chamar a sociedade. Porque no início aqui da fala eu disse que ontem em Brasília houve um movimento de setores sociais, não é de governo, é de organizações sociais que pleiteiam, que reivindicam, que dizem que o transporte tem que ser de graça, como a saúde é de graça. Porque o governo já disse. Não, o governo nunca disse isso. O governo já disse. Agora que começa a abrir um debate sobre isso. Não. O governo está calado sobre isso. Como está calado com a escala 6x1. Não. Eu acho que não está calado, não. Eu acho que não está calado, não. Existe algo subliminar, né? Que hoje no Brasil... A escala 6x1 nasceu lá embaixo. E está pegando fogo. E uma hora chega lá em cima. E os homens, quando chegam lá em cima, eles se rendem. Tanto é que depois foram pedir desculpa por ter votado na PEC da bandidagem. Entendeu? Aqui nessa mesa aqui, Diga. eu fui contrário à tarifa zero para o metrô de Teresina. Não sei se vocês lembram. Sim. Né? Eu disse, isso é uma medida populista, não vai dar em lugar nenhum e vai chegar e não vai resolver. Porque resolve apenas do centro para a zona sudoeste. É a zona norte, é a zona sul, é a zona... E o Timon. O prefeito de Timon pagou um ônibus. O sistema... E comprou mais 5 agora novo. A prefeitura está subindo lá o transporte. Que é o que deveria ser, na verdade. Agora, o que ele está arrumando de confusão com os agentes econômicos, por exemplo, por que você está querendo... Você está comprando ônibus para quê? Senhores, nós não vamos esgotar o assunto hoje, ele volta depois. Vamos para o nosso último aqui, por causa do tempo. Opa! Que eu queria abordar com vocês. Pois não. Crescimento de reservas internacionais. As reservas internacionais do país aumentaram em 30,4 bilhões de dólares nos primeiros 1000 dias do governo do presidente Lula, completados em 25 de setembro, segundo dados divulgados pelo Banco Central. O saldo, que chegou a 355 bilhões de dólares na última quinta-feira, representa uma alta de 9,38% em relação ao fim da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. No governo anterior, o movimento foi o oposto. As reservas caíram de 390 bilhões em janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu, para 324 bilhões ao final de 2022. Uma redução de 65 bilhões ao longo de 4 anos. Mesmo com o avanço, o terceiro mandato de Lula não esteve livre de pressões sobre o caixa internacional.
apenas no último ano, o governo precisou utilizar parte das reservas, o que reduziu o estoque em 45 bilhões em comparação a setembro de 2024. Sebastião, o que é reserva internacional? Onde é que está esse dinheiro? Por que isso é importante? Como é que isso ajuda uma nação? Eu dizia que antes de ligar as câmeras para o Sebastião, que isso aqui tinha que ser uma conversa de uma roda de bar. Então nós estamos num bar tomando uma cerveja e falando sobre reservas internacionais. Vamos traduzir isso a maneira mais didática para a gente compreender isso é comparando isso com uma poupança. Isso é uma poupança pública em que o Banco Central é que gerencia essa poupança, né? Numa poupança comum, você, Oscar, vai lá na Caixa Econômica, lá abre uma conta e bota o dinheiro lá dentro, né? E nas relações internacionais, monetárias inclusive, elas acontecem de maneira semelhante. Então, por exemplo, quando uma economia ela tem uma certa musculatura, ela emite um sinal de confiança para os agentes externos. E aí esses agentes externos pegam o seu dinheiro, ouro ou dólar, e depositam nesse país. Então o reflexo disso é uma positividade dos indicadores econômicos do país e uma sinalização de que o resto do mundo lá fora, os agentes econômicos internacionais, têm um certo grau de confiança na economia brasileira. Então, diante de todas as dificuldades e diante de todo o passivo que o governo atual assumiu do governo anterior, inclusive passivo em relação às reservas internacionais, eu acho que esse resultado é extremamente positivo, né? É extremamente positivo e ele ainda vai mais além. Ele emite um sinal para fora, dizendo isso: olha, invistam mais no Brasil, porque a moeda brasileira é uma moeda sólida, os fundamentos da economia estão sólidos, e aí você tem sustentabilidade, tem condição de ter previsibilidade, então a economia brasileira vai bem, e isso atrai os agentes econômicos para isso. Agora, esse dinheiro ele pode vir para cá sob dois viés. Ele pode vir para cá sob o ponto de vista de capital de risco, uma empresa abre um empreendimento aqui no Brasil, ou pode vir através de especulação, né? E eu acho que isso é muito mais resultado de especulação financeira, porque a taxa de juros brasileira está em 15%. Então ela atrai muito. Hoje em dia, se você pensar, por exemplo, que a taxa de juros é um produto, e realmente que é o preço do dinheiro, é como se você, por exemplo, com a taxa de juros hoje de 15%, é como se você, por exemplo, pegasse um dólar na Europa, um euro na Europa, um dólar nos Estados Unidos, comprasse a 1 e vendesse a 15 do Brasil. Então, o mercado brasileiro é um bom negócio, né? E ele é um bom negócio porque ele tem uma taxa de juros muito atrativa nesse sentido. Então, essa taxa de juros, ela desperta interesses de quem fica especulando, querendo ganhar dinheiro fácil no Brasil, no mundo inteiro, e acaba canalizando esse dinheiro para cá, certo? Então, ele tem um viés positivo, porque ele sinaliza uma consolidação dos fundamentos da economia, mas ele tem esse outro viés, que é a natureza desse dinheiro, né? O dinheiro não tá vindo para cá sob o viés dos investimentos produtivos, sob o viés do capital de risco. Ele está vindo aqui porque ele tem uma taxa de juros atrativa nesse sentido. Então, por um lado, se esse estoque de reservas internacionais refletem, né, uma consolidação dos fundamentos da economia dos indicadores brasileiros, por outro lado, por trás do tapete, a gente está escondendo, por exemplo, o problema do endividamento externo, o endividamento interno brasileiro com essa taxa de juros. Então, esse é o fator preocupante disso. É identificar qual é a natureza desse estoque. Não é o estoque em si, né, mas qual é a natureza desse estoque de moeda internacional. E aí, Acilino, sua opinião sobre essa situação? Bom, o que a gente viu, assim, o que todo mundo fala é que o governo Lula consegue
aumentar essas reservas e tal. E, na verdade, tudo isso está ligado à geopolítica também, o comércio internacional, a forma como você faz comércio, né? O governo anterior, ele fazia comércio com galhofa, com molecagem, você está entendendo? E aí um dos principais parceiros brasileiros, como a China, era tratada com chacota aqui, o pessoal dos BRIC era tratado com chacota também. E isso fazia com que houvesse um certo arrefecimento da comunidade internacional, que é o que o Sebastião fala, da comunidade internacional pôr um crédito de confiança, né, na economia brasileira. Agora, a economia brasileira, ela tem dois viés. Ela tem um viés assim que é extremamente veloz e extremamente sofisticada, mas essa sofisticação é em cima de uma política monetária equivocada, né? De um monetarismo até tardio. A gente poderia até falar isso aí. E isso vai fazer com que a gente até se orgulhe de dizer que nós temos tanto de reservas internacionais, mas a gente esquece do endividamento interno. E esse endividamento interno, ele vai bater numa condição de vida subalterna, onde é necessário o governo pagar o transporte público. Voltou. Porque é um eterno retorno. A economia, ela é tida como uma ciência triste. A teoria econômica, ela é triste. Ela não é legal assim como a sociologia, que é algo comparativo, que é algo desejável, uma desejabilidade. Não existe. É trágica. Não, porque nós temos a abordagem normativa, mas nós temos a abordagem positiva também na economia, que é a vida como ela é. Aliás, até aquele economista... Nelson Rodrigues, né? Não, tem um economista que escreveu, A vida como ela é. Rapaz, o nome dele me foge à memória agora, o Batista Nogueira, escreveu um livro que diz a economia como ela é. Ou seja, a vida como ela é. Se de um lado você tem essa coisa toda maravilhosa, por outro lado também você tem, porque é inadmissível que você tenha uma taxa Selic de 15% e você não cause mazelas e mais mazelas em âmbito interno numa sociedade como a brasileira, que já é desigual há muito tempo. Há muito tempo ela é desigual. E essa desigualdade, ela vem aumentando. E o governo não quer mexer no projeto, ele não quer direcionar o projeto para a sustentabilidade econômica ou para o desenvolvimento econômico de longo prazo. Aí ele fica procurando esses atalhos. Porque ele não tem coragem de mexer na política de salário. Salário e preço. Mexe nos preços, mas não mexe no salário. E aí a gente tem essas dicotomias. Quando mexer no salário, a gente vai ter uma economia mais alegre? Pelo menos é um caminho mais racional do que botar mais produto nessa cesta de proteção social, porque dá autonomia para o trabalhador. Vamos tratar desse tema quarta-feira. De hoje a 15 dias. De hoje a 15 dias. Comparar, inclusive, com a cesta básica É. e tudo. Então, é importante a gente fazer esses cruzamentos e tudo, porque o grande gargalo, Oscar, é que a gente não consegue melhorar a dignidade do trabalhador a partir do aumento do salário real dele. Esse é que é o grande problema. O governo tenta, evidentemente que o tratamento que o governo dá hoje é completamente diferente do tratamento que o governo anterior deu, do ponto de vista de melhoria real do salário, mas é importante que se vá além disso, né? E aí concordo com a Celino quando ele toca nessa questão da política de preço. O governo não quer enfrentar a política de preço. Não quer tributar.
Ele prefere, por exemplo, isentar, dar subsídio e tudo, do que chegar e enfrentar, e tributar, e aumentar a alíquota para determinadas atividades produtivas e tudo. Então, assim, é importante que a gente faça esse debate. Né? É importante que a gente faça esse debate. Vou puxar esse debate, então, na próxima quarta-feira, quando a gente se encontrar aqui no Pensar Economia, porque hoje nosso tempo está estourado já. Esgotado. Queria agradecer a participação do Acilino, do A Sebastião. gente agradece mais uma vez, Oscar. É um prazer estar aqui. E aí, quarta-feira que vem, estou aqui com o professor Arnaldo Eugênio, Pensar Segurança. E com meus amigos Sebastião e Acilino, daqui a 15 dias, com Pensar Economia a todos. Muito bom dia.